Fala pessoal, beleza? Mais um episódio de Jujutsu Kaisen, especificamente o episódio 8 da segunda temporada do anime, que trouxe as primeiras batalhas no bairro de Shibuya. Além disso, o episódio teve dois focos, dois pontos centrais. Um que foi a Mei e o seu irmão, o Ui, e a luta entre o Gafanhoto e o nosso querido Itadori. Luta essa que recebeu muitas críticas dos fãs por ter uma animação um pouco abaixo da média. A gente vai falar dela ao decorrer do vídeo. Mas antes, e como de costume, peço de coração para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito e, se possível, deixar seu like, que aí você não precisa provar para mais ninguém que você é uma pessoa esperta. Agora, cheio de enrolação que as maldições estão aprontando, e bora pro vídeo! O episódio começa com o Gojo descendo o subterrâneo de Shibuya, onde havia as estações de metrô que estavam lotadas, porque afinal de contas era Halloween, dia 31 de outubro, e as pessoas estavam todas tumultuadas. Se você olhasse ali, tinha gente fantasiada de tudo que você imaginar. Como a gente viu no último vídeo, tinha um homem bananão, homem robô, viking, super heroína, e se duvidar, tinha gente até que estava parecendo maldição. E o Gojo, quando vê essa cena, não dá outra. Eles simplesmente soltam que horror, que coisa horrorosa. Na verdade, ele estava falando sobre a segunda barreira que também prendia os civis e estava mais naquela região, no subterrâneo de Shibuya. Ou seja, havia duas barreiras que prendiam os civis, uma dentro da outra. Só que o Gojo, como sempre um cara à frente do seu tempo, identifica rapidamente a origem daquela barreira, onde também possivelmente estariam seus criadores. Porém, havia um problema. Como ele faria para atravessar toda aquela multidão para chegar no local onde estava aquela barreira? Simples, ele utiliza a sua técnica inata e passa pelo pessoal, por cima do pessoal, sem querer saber de nada. Detalhe que uma garota quase fez o teste gratuito do pack do pé do Gojo. Dessa daí, ela não vai esquecer. Então, caminho livre, o Gojo agora poderia brincar com os responsáveis por toda essa confusão. Quando o Gojo encontra eles, ele dá de cara com o Jogo, a Hanami e o Chozo. E ele fala logo de primeira: olha, não é possível não. Todo problema no mundo Jujutsu é causado por vocês. Então dessa vez, se vocês perderem, sem desculpas, porque já deu. E o time das maldições tá ousado, viu? Porque eles viram pro Gojo e diz que quem vai ter que pedir desculpas é ele. Então, onde há fumaça, sem dúvidas, há fogo. Esse pessoal aí tá com algum plano grande por trás. Já do lado de fora, reencontramos com o nosso garoto Itadori e a dupla de irmãos Mei e Ui. A princípio, eles só iriam ficar de suporte, mas como eles foram informados pela assistente calva de que haveria uma nova barreira que impedia a entrada dos feiticeiros até o local onde o Gojo estava, eles passaram a entrar em ação. E entre as barreiras, havia humanos transfigurados por todos os lados. Quando Itadori soube disso, não teve jeito. Começou a se tremer, a balançar as mãos, porque ele se lembra na hora do Mahito. E a gente, como fã de Jujutsu, sabe que Mahito e Itadori são duas coisas que não combinam nem nessa vida, nem na próxima reencarnação. Assim, a Mei, que é uma mulher que ostenta sagacidade, faz todo um planejamento junto com o Itadori e o seu irmão, o Ui, para lidar com aquela situação. Primeiramente, ela utiliza sua técnica inata de manipulação de corvos para enviar os seus corvos até os andares subterrâneos de Shibuya. E lá, ela tira duas conclusões. Primeiro, de que os humanos transfigurados estariam meio que obrigando os civis a irem até o quinto subsolo, que literalmente era o fundo do poço. E lá, eles ficavam presos porque havia justamente essa barreira que prendia os civis. E a outra conclusão é que o responsável por ter erguido essa barreira que não permite a passagem dos feiticeiros provavelmente está no segundo subsolo, porque lá os seus corvos foram abatidos de maneira bem malandra. Portanto, como o Itadori não pode sair na mão com um humano transfigurado que ele já fica louco sem precisar invocar Sukuna nenhum, ela decide, a Mei no caso, decide fazer uma separação entre eles. O Itadori vai cuidar do guardião da barreira, enquanto ela vai caçar os humanos transfigurados ao som do seu irmão, cortejando ela, paparicando ela, como se fossem os fãs de Jujutsu. Depois daí, nós chegamos na luta que recebeu muitas críticas dos fãs,
por possuir uma animação inferior em relação aos episódios anteriores, que foi a luta do Itadori contra o Gafanhoto. Olha, antes da gente comentar sobre a animação em si, eu gostaria de pontuar aqui outra característica dessa luta que me chamou a atenção e de certo modo pode ter colaborado para essa sensação de que esse episódio não foi tudo isso. E de fato não foi. Por exemplo, eu consigo imaginar o fã que não leu o mangá e foi pro anime na expectativa de só porradaria de qualidade, luta épica, e ele chega nessa luta que de repente é um gafanhoto se chamando de esperto. Aí, querendo ou não, o cara, né, fica meio... não era bem isso que eu tava esperando. Então, isso também acaba colaborando para essa sensação de que o episódio faltou alguma coisa, faltou um sal no episódio. Mas o verdadeiro problema do episódio em si foi a animação e, sem dúvidas, o uso da trilha e dos efeitos sonoros. Porque, meu amigo, esse tá sendo o principal defeito dessa temporada de Jujutsu Kaisen. Por exemplo, essa luta no mangá, a gente entende que o gafanhoto ele serve de escada para mostrar que o Itadori é muito brabo, tá pronto pra porrada, casca grossa, já nasceu para isso mesmo. Só que aqui no anime, apesar do gafanhoto, por exemplo, estar muito bem detalhado, a coreografia então que deixou a desejar de fato. A hora que o Itadori mete o murrão no gafanhoto, parecia um disparo de metralhadora. Tava uma coisa um pouco fora dos padrões, no sentido de abaixo. Só que mesmo assim, é claro que a luta também teve seus pontos positivos. Logo no começo, o Itadori já chega na voadora que cá pra nós foi muito cabulosa. E também no final da batalha, quando o gafanhoto tenta nocautear o Itadori com um bem duraço e ele simplesmente desvia e quebra o abdômen da maldição. Dali pra frente, o gafanhoto já não tinha moral pra mais nada. Ou seja, dois momentos que tiveram seu merecido destaque, apesar dessa luta ter sofrido um pouco com a animação. Já na reta final do episódio, voltamos com a luta do Gojo contra o trio do time das maldições, que acham que pode fazer alguma coisa com o feiticeiro mais poderoso da era moderna. Eles bloqueiam todas as saídas do local com o propósito de que o Gojo não tivesse rotas de fuga, isso como se ele fosse precisar. Só que o feiticeiro dos 6 olhos fala que essa possibilidade de fugir nunca passou pela sua cabeça. Até porque, se ele fizesse isso, quem iria pagar o preço era o pessoal que estava ali ao redor. Só que o jogo diz que ele está muito errado, porque mesmo que ele não fuja, os civis ainda iriam vascar. Nessa hora, as portas que estavam próximas dos trilhos onde eles estavam se abrem e os civis começam a cair aos montes, perto deles. Então, o jogo e as maldições se reúnem e começam a fazer a festa. Dali pra diante, o pessoal deixou o elenco de Jujutsu adoidado. E essa estratégia era a base, o fundamento para o plano deles dar certo. Antes, eles tinham chegado a falar com o Geto qual seria a melhor estratégia para eles poderem superar e quem sabe vencer o Gojo. E o Geto, como sempre um cara meio visionário, meio malandrão, explica para eles que a melhor forma, o melhor cenário onde eles teriam alguma vantagem seria se eles colocassem o Gojo acompanhado por outras pessoas, de preferência não feiticeiros, que seria os civis. Porque como ele é um cara muito poderoso, muito forte, qualquer técnica que ele use, seja o azul, o vermelho, o roxo então nem se fala, vai trazer um grau de devastação imenso, colocando a vida daquelas pessoas em risco. Ou seja, a melhor forma de atacar o Gojo é limitando ele através de outras pessoas. Já no finalzinho do episódio, o Chozo usa seu sangue perfurante na direção do Gojo, mas não adianta de muita coisa graças à sua barreira do infinito, enquanto o Jogo e a Hanami aproveitam as brechas e chegam do ladinho do Satoru Gojo para tentar acertá-lo com uma nova técnica, a chamada amplificação de domínio. Com essa técnica, bem lentamente, os dois conseguem ultrapassar o Mugen do Gojo, já que ela lhe garante uma espécie de anulação da técnica do seu adversário às custas da sua própria técnica inata. Ou seja, quando você a utiliza, você não pode usar a sua técnica inata. Só que nesse instante, o Satoru Gojo fica pistola, vira para eles e fala: se vocês acharam que poderiam me derrotar dessa forma, sinto lhes informar,
mas vocês estão completamente enganados, porque de agora em diante o bicho vai pegar. Mas e vocês? Curtiram o episódio? Acham que ele também teve problemas de animação? Ou vocês acham que foi implicação minha e de alguns fãs? Me digam aqui nos comentários. Então, por enquanto é isso, pessoal. Agradeço o apoio de todos. Conto com sua inscrição no canal se ainda não for inscrito. E se possível, deixa seu like que ajuda demais. Vou ficando por aqui. Valeu e até breve. Fui!